Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor José Maria Monteiro, o seu host no canal Antena Dev. Você sabe o que é forense computacional ou computação forense? Você sabe o que faz um perito? Quanto ganha um perito? O que você precisa estudar para ser um perito? Então, vem com a gente, fica ligado nesse episódio e saiba tudo sobre computação forense. Estamos aqui hoje com o nosso time de especialistas, a nossa tropa de elite, para conversar sobre computação forense. E, para começar, nós estamos aqui com o Marcos Fábio. O Marcos Fábio é bacharel em informática pela Universidade de Fortaleza. Marcos Fábio Fontinelli é perito em computação forense. Tem diversas certificações aí na área de segurança, não vou nem falar porque são para mais de uma. Tem curso de extensão no MIT, coordenador de curso de pós-graduação em computação forense e segurança cibernética na Universidade de Fortaleza, mestre em informática aplicada também pela Universidade de Fortaleza e é a palestrante nacional e internacional. Boa noite, Marcos Fábio, beleza? Tranquilo? Beleza, meu amigo, boa noite aí a todos os inscritos, ouvintes aí do canal Antena Dev, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Tá? Eu é que agradeço a sua participação. Estamos aqui também com Leandro Morales. Leandro Morales é sócio-diretor da empresa STW Brasil e atua como perito judicial e pesquisador na área de segurança da informação. Tem mais de 14 anos aí na área de TI, atuando em redes de computadores, suporte, trabalhou como consultor em diversas empresas públicas e privadas, como Polícia Judiciária, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Ministério de Defesa. Bom, atualmente é membro de diversas associações. Tá? O cara também é perito forense. Tem também para mais de uma de certificações aí, que eu não vou nem listar, senão é meia hora falando das certificações. O Leandro. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Opa, boa noite. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aí fazer parte e poder estar contribuindo aí com o que a gente gosta e o nosso dia a dia aí. Estamos aqui também com o Maurício Harley. Maurício é engenheiro eletricista, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Possui mais de 20 anos de experiência na área de TI, atuando especialmente em segurança cibernética, data center, rede de computadores. E atualmente ele trabalha como arquiteto sênior de segurança e computação em nuvem na HX Brasil. Também aqui para mais de uma de certificação aqui na área de segurança e forense computacional. Boa noite, Maurício. Tranquilo? Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre computação forense. Bom, já dá para notar aí, já dá para o nosso ouvinte notar que a tropa de choque que está aqui hoje realmente conhece do riscado. E eu queria começar perguntando para o Leandro o que é perícia, já que a gente vai falar de computação forense, né? O que é perícia? Bom, nessa parte, né, muita gente tem dúvida, né? Como é que funciona, como que é. Então a gente sempre começa, né, explicando o que é perícia. Perícia, na verdade, você faz é diferente de investigação, muita gente às vezes confunde, né, a questão de perícia com investigação, são duas áreas diferentes, né? Essa questão da perícia tem ali dentro o perito, né, que é quem tem o conhecimento, o notório saber, quem é o especialista naquele assunto que ele está falando. Então, o perito é quem domina uma especialidade, uma área, e tecnicamente ali ele consegue comprovar, utilizando metodologias ou coisas do tipo ali, o real fato daquilo que está sendo questionado. Então, na verdade, você tem perícia aí em diversas áreas, né? Hoje a gente tem mais de 16 áreas aí dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil e algumas outras áreas. Então, é mais ou menos voltado para isso mesmo. O perito é aquele que tem um notório saber, o conhecimento, e perícia é aquilo que está sendo periciado ali, é o estudo daquilo que está sendo feito. Marcos Fábio, o que é forense? Já que a gente está falando de computação, forense, o que é forense? Forense vem de foro, né, que está relacionado diretamente aos tribunais. E como o Leandro bem colocou, né, o perito é o especialista, é o expert. E o perito forense é aquele que usa dos conhecimentos não só da área, mas da metodologia científica e dos conhecimentos, né, da metodologia de coleta de evidências
e do conhecimento da legislação vigente para investigar um fato, tá? Basicamente com o objetivo de identificar a autoria, quem foi que fez alguma coisa, que pode ser um delito no caso de uma investigação que vinculada a um processo judicial, mas pode vir a ser apenas uma sanção administrativa, se nós estivermos falando de uma investigação corporativa, por exemplo, que vai de encontro à política de segurança, né? E a materialidade, ou seja, se realmente houve um delito, né, de acordo com as leis vigentes, e, se possível, a dinâmica dos fatos, né? Como é que aconteceu aquele incidente ou aquele delito. Então, o perito computacional forense é esse, é o especialista em computação com o intuito de ajudar a justiça a esclarecer fatos dentro daquela especialidade dele, uma vez que o juiz não tem conhecimento de computação, não tem conhecimento de química, não tem conhecimento de biologia, então ele vai atrás de peritos nessas áreas específicas para auxiliar numa investigação, numa ação, num caso. E, Maurício, o que é computação forense? A gente já sabe o que é perícia, o que é perito, o que é forense, o que é computação forense. É nada mais do que a junção desses conceitos todos trazidos aqui para a nossa seara de computação. Ou seja, o uso de técnicas diversas da ciência da computação para ajudar a resolver casos ou resolver necessidades de investigação de perícia em cima de alguma situação. Técnicas como análise de malware, engenharia reversa, inspeção de pacotes de rede e tantas outras que a gente tem. É que não necessariamente essas situações não necessariamente constituem um crime, né? Por exemplo, poderia ser um funcionário de uma empresa que faz um comentário no site, no blog de um jornal de grande circulação, falando mal do seu gestor, por exemplo. E aí fez isso de dentro de um computador da empresa. Isso pode, como a gente vai ver mais para frente, isso pode classificar como um crime comum ou como um crime informático, ou pode simplesmente não ser crime nenhum. Pode ser apenas alguma ação que uma determinada parte que está movendo tem necessidade de saber mais ou de tentar investigar e provar que realmente aconteceu ou quem causou aquilo. Leandro, quais as principais áreas da computação forense? A gente tem nessa que o próprio Maurício falou, né? A gente tem a questão de análise de malware. E uma coisa que eu sempre deixo bem claro e o que eu gosto muito é muito importante você também ser da área de pentest, né? Da área de o que seria um pentest, né? Essa questão de cybersecurity, essa questão de efetuar testes de invasão, né? É bom você ser dessa área também, porque fica mais fácil de você entender como funciona um processo se você sabe como é aquela causa do que está acontecendo ali. Então, você tem diversas áreas. Você tem, como o Maurício falou, a parte de análise de malware, você tem a parte de artefatos, aí essa questão que envolve todo tipo de ransomware, coisas desse tipo. Você tem a parte que também envolve para a gente a parte civil, que é, por exemplo, às vezes análise em relógio de ponto, análise em algumas outras coisas. Eu atuo muito para a parte trabalhista também, né, para as varas do trabalho. E aí você tem assim, uma série de questões hoje aí que você atende com a questão da perícia. Por exemplo, um funcionário poderia botar um bot para ficar batendo ponto para ele, por exemplo, em cima de ponto eletrônico, né? Isso Sim. Seria alvo de uma perícia. Não só isso também, como muitas vezes, na maioria dos litígios que a gente tem aí judicial, que envolve essa parte de cartão de ponto, muitas vezes é assim, a empresa ela tem acesso ali ao cartão de ponto, ela pode fazer alterações naquele cartão, não pode, então o funcionário bateu ali o horário às 9 horas, ele entrou realmente às 9 horas, não entrou. Outro caso muito comum também é a deleção de arquivos, o usuário foi mandado embora por justa causa, porque ele deletou lá 2.000, 3.000 arquivos de dentro da empresa. Então você tem uma série de fatores hoje, não só na questão, né, de crime, né, que a gente só pensa nessa parte de foro, de computação, a gente só pensa na parte criminal, né? E às vezes não é só a parte criminal, você tem outras questões aí também, fazenda, alfandegária, tem uma série de coisas que a parte de computação pode ajudar a solucionar isso. Então você tem um leque de opções muito grande. Neste caso, por exemplo, as evidências levantadas pela perícia poderiam ser levadas a foro na justiça trabalhista, por exemplo, né? Com certeza.
Na verdade, esse é o que a gente tem visto mais comum aí nessa esfera trabalhista. Então, muitas vezes tem um litígio ali, ou um funcionário que foi mandado embora por justa causa, ou um funcionário que teve seus direitos não cumpridos, e muitas vezes o juiz não tem base, ele não vai se basear só na questão testemunhal, né, de a pessoa ir lá e falar assim, não, o ponto realmente era alterado, ou não, o ponto não era alterado. Então, uma questão que envolve muito essa parte mesmo é a questão do próprio juiz não saber como, né, decidir disso, como disse o Marcos Fábio, o juiz ele não tem conhecimento na engenharia, por exemplo, caiu uma torre de um prédio, então ali o Ministério Público está acusando a empresa ali de não fazer, de não ter efetuado os procedimentos, então você precisa de alguém ali que tenha o conhecimento técnico e possa fazer aquela análise ali e, através disso, definir responsabilidades, culpabilidade, enfim, uma série de coisas. Marcos, explica pra gente qual a diferença entre perícia judicial, perícia criminal, perícia técnica. Tem diferença? Tem. Na realidade, como o Leandro falou, o que é mais comum se pensar é que o perito, quando se fala em perito, né, computacional ou perito de qualquer área, é você pensar no perito que ele está vinculado à polícia, né, que é o perito criminal, que obrigatoriamente ele tem que ser concursado. Mas nós todos aqui somos peritos e não somos concursados, porque há o perito que é chamado de perito ad hoc, tá, que é o perito do juiz, que é o perito judicial. Esse é um perito que ele é nomeado temporariamente pelo juiz para ele atuar em um caso específico. Você deixa seu currículo nas varas, ou você cadastra, é lançado um edital, e você submete os seus dados, ou você faz um cadastro num site, isso depende de estado para estado, mas, de uma maneira geral, você vai divulgar o teu currículo nas varas, tá? A vara vai cadastrar o teu currículo, tá? De novo, isso vai, de estado para estado, vai diferenciar. Uma vez que uma ação necessite de uma perícia em computação, você vai ser nomeado para poder atuar naquele caso, né? Depois que você atuar por aquele caso, você não é mais perito do juiz, né? Aí, esperando novamente uma outra nomeação para que você possa atuar. Há também o perito corporativo, que ele atua, né, em investigações para empresas. Pode ser um cara que tem uma empresa e ele atua com consultoria, prestando essa consultoria com foco em resposta a incidente. Ou o perito também pode atuar dentro de uma equipe de resposta a incidentes já estabelecida dentro da TI de uma determinada empresa, tá? Então, basicamente, você tem o perito criminal, e esse cara é o concursado, é o perito da Polícia Federal, é o perito das polícias científicas ou vinculados às polícias civis, e esse cara obrigatoriamente é concursado. Você tem o perito extrajudicial, ou perito ad hoc, o perito judicial, que está vinculado ao juiz temporariamente, de acordo com as nomeações que o juiz vai fazer para casos específicos. Esse cara ele pode atuar na esfera civil, na esfera trabalhista. A princípio, ele não pode atuar como perito do juiz na esfera criminal, tá? Mas nós temos 3 peritos atuando geralmente em um caso. O perito propriamente dito, que é o perito do juiz, o criminal ou aquele nomeado, tá, para ações civis ou trabalhistas, e os assistentes técnicos, que são peritos das partes, ou seja, é um perito que está auxiliando o réu ou o perito que está auxiliando o autor da ação. Tá? Um da acusação e um da defesa, né? Isso. Mas nesse caso, nós chamamos eles de assistentes técnicos, e não de peritos. Mas, na realidade, os procedimentos, a metodologia, as ferramentas, são todas as mesmas. Esse cara também é um perito, só que a terminologia no jargão da área é que esse cara é conhecido como assistente técnico. Tá? Mas é o perito, vamos colocar aqui de uma forma mais didática, ele é o perito das partes. É o perito que está vinculado ao autor e o perito que está vinculado ao réu. Tá? Mas, de novo, ele é conhecido como assistente técnico, tá? no conceito formal. Tá? Então, essas são as áreas em que, assim, essa é a forma com que o perito pode atuar. Tá? Então, é bom desmistificar de que o perito só pode ser aquele cara concursado e, obrigatoriamente, ele vai atuar em ações criminais. Tá? Nós, na grande maioria das vezes, não atuamos em ações criminais e sim ações cíveis ou ações trabalhistas. Mas também há a possibilidade do perito atuar na justiça militar, né? Esse cara, na realidade, ele vai estar vinculado provavelmente às Forças Armadas, é um cara que é do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha, tá? Pode-se atuar também na justiça eleitoral, em casos, né, alguma fraude, por exemplo, da urna eletrônica, seria um exemplo
algum caso em que um político está sendo acusado de fraudar, né, alguma parte do processo eleitoral. Então, o perito poderia também atuar na justiça eleitoral. Então, na realidade, o perito ele pode atuar em todas as esferas, cíveis, trabalhistas, criminais, federal, estadual, tá? Enfim. E só complementando aquela questão das divisões das perícias, eu particularmente, eu gosto de classificar como a perícia tradicional, que é aquela coleta das evidências mais comuns, né? Você fazer cópia de HD, analisar a memória, buscar evidências de acesso à internet, etc. A perícia que a gente chama da computação focada em rede, e aí você vai analisar tráfego de rede, entender e analisar os pacotes, né, os anexos que vêm dentro da área de dados dos pacotes, a perícia de imagem, né, análise de imagens, vídeos e imagens, análise de códigos maliciosos, que muitas vezes, né, dependendo do caso, está vinculado à perícia tradicional ou não, mas você muitas vezes também vai se utilizar dos conhecimentos de rede para poder fazer análise do código malicioso, e a perícia de dispositivos móveis, que tem toda uma particularidade, uma metodologia diferente de você fazer análise. Tá? Você pode misturar tudo isso num caso só? Sim. Né? Hoje, as estatísticas das polícias é que há mais perícias sendo realizadas em dispositivos móveis. Quando a gente fala de dispositivos móveis, é um conceito abrangente, mas nós estamos falando de celular, de smartphone, tá? Tablets e outros dispositivos móveis, a quantidade é muito pequena. Tá? Nós estamos falando mesmo de smartphone, e os notebooks cada vez menos, mas ainda, claro, uma parcela grande de análise. Certo? E aí, dependendo do caso, você pode analisar. Como o Leandro também bem colocou, o conhecimento a respeito da análise de vulnerabilidade, de pentest, é importante, porque se você entende como ocorreu o ataque, se você está fazendo uma investigação de uma empresa que sofreu um ataque, e um dos objetivos é você identificar a autoria, né, e a dinâmica dos fatos, ou seja, como é que aconteceu aquela invasão, se você conhece como é que é realizado um ataque de buffer overflow, um ataque de negação de serviço, fica fácil de você buscar, saber onde buscar as evidências, né, o que coletar. Porque você vai coletar tudo, você vai ficar louco. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? No caso do perito judicial, quem é que paga o perito, o trabalho do perito? Bom, o que acontece? A gente tem aí algumas questões. Por exemplo, normalmente na questão trabalhista, quem paga, se o processo está em justiça gratuita, muitas vezes quem paga ali é o próprio tribunal. Então tem um valor reduzido ali, tem um trabalho ali que normalmente aqui em São Paulo é por volta de 800 a R$ 1.000 ali por trabalho. É um valor que, se você for pensar, baixo, porque muitas vezes demanda de um mesmo processo, né, de que você faria em outro caso, como tem casos na justiça civil que você faz ali as partes que estão, ou quem solicitou a perícia normalmente faz o pagamento, ou muitas vezes as partes dividem esse valor e elas fazem esse pagamento. Então, na questão trabalhista, muitas vezes também quem perde a ação faz o pagamento, só que normalmente o que acontece? No TRT, que é da parte trabalhista, ele é um processo um pouco mais chato e mais complicado, porque você só recebe no final do processo. Então isso é mais... Aí uma das partes recorre, então às vezes quem perde tem que fazer o pagamento, e aí você muitas vezes envia os seus valores de honorário após a realização da perícia, então é um pouco mais complicado. Já na parte civil, ela é mais tranquila, você faz o pedido já dos seus valores de honorário, as partes têm aí em torno de 5 a 10 dias para concordarem ou não com os valores, e o juiz arbitra aquele valor. Depois disso, é depositado já esse valor que corresponde ao valor da perícia, você faz seu trabalho, no final você responde os quesitos, eles têm 15 dias depois para fazerem as questões divergentes do laudo, aí você responde novamente, e no final disso você vai lá e faz o levantamento desse valor. Então, na questão civil, aí você tem essa facilidade. Então, outras do caso, quando envolve Ministério Público, muitas vezes também quem paga é a questão do tribunal, também muitas vezes é dali mesmo, ou exceto quando a parte perde, né? A questão de fazenda eu ainda não fiz, não peguei algumas. A questão criminal também, mesmo, né, que o Marcos Fábio falou que normalmente não é comum um perito participar, mas às vezes já teve casos que eu vi onde o perito criminal ali, né, uma das partes estava batendo muito em cima do laudo da questão do perito criminal, e o juiz nomeou sim um perito judicial para poder atender. Como disse o Marcos Fábio, não é quase nada comum isso, mas
acontece. Então, essa é a questão. Então, cada tipo de tribunal ou cada tipo de processo tem o seu modo de operação. E, Maurício, quem pode ser perito? Por exemplo, um aluno nosso aqui que está terminando a faculdade, ele pode se candidatar a ser perito? Quem pode se candidatar a ser perito? Legal. Deixa eu só complementar duas coisas aí. Uma do Marcos Fábio, que em relação às partes de perícia, a gente pode citar também o pessoal que trabalha com plágio de software. Tem muito a ver com análise de código malicioso, né? Assim, costumam fazer engenharia reversa ou até, às vezes, também um pouco de engenharia social para ajudar na detecção de clonagem ilegal de software, né? Em relação ao Leandro, via de regra, se o cara é um perito judicial, ele vai ser pago por algum órgão do governo, tá? Vamos chamar assim, um tribunal. Se ele é o perito do juiz, ele vai ser pago pelo tribunal. Se ele é um perito de uma das partes, aquela parte que solicitou o serviço, é o assistente técnico, né, como bem colocou o Marcos, vai pagar o perito. Em relação à pergunta, quem pode ser perito? Qualquer pessoa que tenha curso superior na área de conhecimento onde ela deseja atuar. Então, um médico pode ser um perito, um engenheiro civil pode ser um perito, um engenheiro de computação pode ser um perito, qualquer pessoa que tenha um notório saber, um conhecimento na área suficiente para que possa desempenhar atividades de perícia forense. Então, nós, no caso, somos todos de computação, mas eu também sou engenheiro. Então, se eu for chamado para alguma atividade de perícia em engenharia elétrica, eu teria condições de me candidatar à perícia e de assistir. Deixa eu só complementar aí, que esse assunto é interessante e importante, né, para quem está nos escutando. O que acontece é o seguinte, o perito é o que a gente chama de depósito em juízo. Tá? Quando o Maurício fala que é a justiça que paga, é por conta disso. É porque o valor dos honorários do perito, ele vai depositado numa conta da justiça. Então, isso é certeza que você vai receber. A diferença, como o Leandro falou, só não sabe como, né? Não, veja só, isso depende muito de juiz para juiz, em relação à expedição do alvará, que é o documento que vai autorizar você a receber seus honorários. Mas, como o Leandro falou, na Justiça do Trabalho, você só recebe após tudo ter finalizado, todo o processo está terminado. Na Justiça Civil, a coisa fica mais interessante, porque você, pelo Código de Processo Civil, artigo 95, você pode solicitar a antecipação dos honorários, 50%. Então, quem demanda a ação, o autor da ação, geralmente é quem vai depositar os honorários do perito. Tá? Então, você foi intimado, ou seja, você foi, né, nomeado perito numa ação, você tem 5 dias para poder você fazer a proposta de honorários, tá? E dizer quanto é que você quer ganhar, de acordo com, né, a complexidade e o objeto da perícia. Depois as partes têm 5 dias para se manifestar em relação aos seus honorários. E aí o que acontece? Elas podem concordar com o valor que você colocou ou elas podem chegar para você e fazer uma contraproposta, que você pode aceitar ou não. É importante também deixar claro que não é pelo fato de um juiz ter intimado você, né, ter nomeado você para uma ação, que você é obrigado a realizar a perícia. Você pode declinar, né, justificando, obviamente, a lei permite que você faça isso, inclusive justificando motivos de cunho de foro íntimo. Ou seja, você não precisa entrar em detalhes, tá certo? E aí você pode declinar da nomeação. Uma vez que as partes aceitaram o valor dos honorários, elas vão depositar numa conta da Justiça, que geralmente é Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Tá? No caso aqui de Fortaleza, existem 2 agências no próprio fórum, então é lá que você vai receber o seu din-din. Em outras comarcas, é uma agência específica da cidade que você vai lá com o alvará, com o comprovante de depósito dos seus honorários, e aí você vai lá receber. Você pode receber em espécie, pode solicitar para que seja depositado numa conta do Banco do Brasil ou Caixa Econômica ou de outro banco. Claro que se for de outro banco, você vai pagar lá o TED, que é o TED que ele faz, né? Então vai pagar um valorzinho. Então você pode solicitar, antes de você começar a realizar as atividades periciais, você pode receber 50% dos honorários. Você colocou lá uma proposta de honorários de 10 mil, você pode receber 5 mil sem ter feito nada, amigão. Sem ter feito nada. Aí terminou, fez o laudo, entregou o laudo, anexou o laudo ao processo, aí você recebe a outra metade. Isso na esfera civil. Tá? Na esfera civil. Então isso é interessante porque é líquido e certo, que está numa conta da Justiça e vai render juro. Então você vai receber
não vai receber aquele dinheiro, né? O dinheiro não está parado, né? Não está parado. Você vai receber ele com, né, um pouquinho a mais do que você solicitou. Tá? Se a parte que demandou a ação, né, o autor, perder, fica do jeito que está. Se o réu é que perdeu, ele vai ressarcir o autor daquele valor que foi depositado como honorário. Certo? Então, via de regra, é assim que funciona o processo. E na assistência judicial gratuita, né, a AJG, existe um normativo do CNJ, de julho do ano passado, que ele propõe uma tabelinha. E aí, nesse normativo, ele diz o seguinte: se a vara não tiver uma tabela especificando, segue-se esse normativo. E nesse normativo, a gente entra no quesito outros. E aí ele diz que, né, no outros, ele fixa um valor de R$300, mas que pode vir ser até 5 vezes o valor. Então, você pode receber até 1.500. No caso de São Paulo, que é onde o Leandro mora, então, vai lá na média, por quê? Porque as varas têm lá suas tabelinhas, vai de 800 a R$1.000. Né? Na Bahia, por exemplo, o negócio já não é tão legal. Gira em torno lá de seus 250. Aqui no Ceará, já tem uma resolução que fica em torno de 280, se eu não me engano, R$300. Tá? Então, assim, você pode optar por fazer assistência judicial gratuita ou não. Tá? Aqui no Ceará, existe um sistema que é o CIPER, que você cadastra lá o seu currículo, e lá você diz se você quer participar de intimações de assistência judicial gratuita ou não. É interessante, para quem está começando, não é um valor, né, alto, tá certo? Mas o cara está começando, ele não tem experiência nenhuma, então é interessante, tá certo? Até porque o juiz... É experiência, bota no currículo, né? É experiência, o juiz vê isso com bons olhos, porque, pô, esse cara está afim realmente de ajudar a justiça e não quer só ganhar dinheiro. Então, quando houver uma ação paga realmente, o juiz poderá vir a pensar nesse cara que fez assistência judicial gratuita. Então, tem toda uma questão também política em relação a isso. Tá? E uma vez que você fez o teu laudo e o juiz gostou, a tendência é que ele vai te nomear para outras ações. Tá? Apesar de que as ações elas são distribuídas de forma, teoricamente, aleatórias. Existe uma área de distribuição. Quando se entra com a petição inicial da ação, você entra numa areazinha chamada de distribuição, no setor de distribuição do fórum. Então, se você tiver 30 varas, então existem as possibilidades dessa ação cair em alguma dessas 30. Se cair numa vara que o juiz, né, já tenha tido alguma ação de perícia em computação e você já tenha trabalhado com o juiz, muito provavelmente ele vai te nomear de novo. Apesar de que a legislação, né, o Código de Processo Civil, ele diz que tem que se ter justiça nas nomeações entre os peritos, né? Então, teoricamente, é para ter um escalonamento entre esses peritos. Aqui na prática, é claro que fica muito, né, o juiz gosta do seu trabalho, ele vai acabar... A questão da confiança também, né? O juiz... É a pessoa de confiança, exatamente. O perito é a pessoa de confiança do juiz. É isso aí. Nessa parte aí, Marcos, se você me permitir complementar, a questão do currículo, ela é fundamental. E aí eu já dou uma dica para quem quer entrar na área, que é o seguinte: antes de você entrar diretamente com o perito, eu já recomendo você exercitar a experiência, seja como projeto voluntário ou como trabalho em empresas mesmo, na área que você deseja trabalhar como perito computacional forense. Então, se você se interessa por exemplo, análise de malware, então trabalha numa consultoria de segurança, onde você vai ter contato com antivírus, onde você vai ter contato com um código malicioso, que você possa fazer alguma análise por conta própria, alguma extração de dados. E aí aquilo ali vai servir para você colocar no seu currículo, para que quando você vá se candidatar a uma perícia forense, seja como perito judicial, como assistente técnico, aquilo lá vai destacar junto ao juiz. Se você é um cara completamente novo, tudo que você faz na sua vida profissional conta positivamente para você ser destacado também como perito, para ser elencado ou selecionado numa disputa. Existem alguns sites também que são publicados estudos de casos, né, de pesquisadores e tudo mais, até de campeonatos, né, do tipo Capture the Flag. Existem alguns campeonatos que têm alguns challenges, né, alguns desafios específicos de computação forense. Então, é legal que o cara vá atrás. Eu recomendo um brasileiro, certo? Que é o professor Heriberto Mota. Ele foi gerente de segurança da informação do Exército Brasileiro durante muitos anos, ele agora está na reserva, mas ele ainda é uma grande referência na área de segurança e de computação forense, com livro publicado e tudo mais.
E ele tem no site dele alguns casos com material para você baixar, e aí ele conta uma historinha e tudo mais para você praticar, né? E assim como ele, existem vários outros sites, tem o NIST, tem muitos sites aí. Dá uma googada rapidinho, você encontra alguns sites com exercícios, vamos dizer assim, tá? Para que você pratique o uso de ferramentas e tal, e o teu mindset, né? A tua forma de pensar. A gente fez isso aqui em São Paulo, até o Maurício estava presente, né? Chegou, na época ele não é aqui de São Paulo, ele chegou depois até com o Marcos Monteiro. A gente criou, dentro de uns eventos aqui, tinha um evento chamado Besides, também é um evento que envolve a questão dessa parte de hacking, né? De ethical hacking, e a gente criou a ideia de montar um CTF voltada para forense, mas com casos baseados em coisas reais. Então a gente montou aqui né, para esse evento. A gente também tem uma outra academia também aqui que informa essa parte de treinamentos, essas coisas forenses. Então a gente também fez uma parceria com eles e expôs isso lá no site deles. E aqui agora a gente também tem um Hackspace, né, que é uma casa onde tem um pessoal aí que gosta de desenvolver bastante essa parte de TI. E aí a gente também, no último sábado, levou para eles esses casos, né? E esses casos a gente criamos mesmo com máquinas nossas, fizemos exatamente o que a gente trabalha aí hoje no dia a dia e colocou isso disponível para o pessoal baixar e poder fazer testes. E fora isso, tem alguns outros sites também que tem esses challengers, mas assim, não chega a ser esse CTF de mais charadas assim, né? São CTFs mais reais de casos mesmo que você tem no dia a dia. Então isso foi um projeto que eu fiz até junto com um colega que trabalha comigo, o Marcelo Nagy. A gente fez isso aqui para o Besides e a gente conseguiu uma parceria com a Darius e a gente entregou até para quem conseguisse aí pontuação, cursos de pós-graduação ou cursos dentro da... Então é uma coisa bem legal que rola bastante nessa comunidade, é bem ativo. Show de bola. Eu queria perguntar para o Maurício como é que é a estrutura de um laudo, seja ele um laudo criminal, judicial ou um laudo técnico, né, corporativo. É sempre na forma de perguntas e respostas? Não necessariamente. Isso vai depender, claro, do caso, mas normalmente o que você faz? Você explica exatamente por que foi solicitado aquele laudo. Você pode se apresentar também em linhas gerais. Você não vai colocar o seu currículo completo, mas você faz uma apresentação sucinta de quem é você, como é que você atua, né? De que forma você atua. E aí você explica a situação e aí apresenta evidências que você coletou e evidências do que você encontrou. Então, você pode ter fotos, você pode ter trechos de áudio, referências a trechos de áudio, obviamente você não pode colocar trecho de áudio no laudo, mas você pode mencionar que você encontrou arquivos de áudio que têm a ver com a situação que está sendo periciada. Você explica no seu laudo que técnicas você usou, pode explicar também, pode mencionar as ferramentas que você usou para isso. Isso aí dá um bom respaldo para o laudo também, porque esse laudo ele vai ser usado não só digamos que você é um assistente técnico, não vai ser usado só pela parte que ele te contratou, mas principalmente pela outra parte. Então, a outra parte, imagina que existe um perito, normalmente acontece isso, existe um perito na outra parte, ele vai analisar o laudo que você fez e ele vai te fazer perguntas, como você mencionou, que são as quesitações. Ele pode te perguntar, por exemplo, como foi que você encontrou um determinado registro do Windows indicando que aquele usuário fez logon naquela data e naquela hora. Qual é a evidência de que você fez aquilo? Então, você tem que explicar sucintamente ou dizendo que ferramentas ou que maneiras você usou para fazer aquilo. E aí, claro, descrever a que conclusão você chegou. Uma coisa que é muito comum as pessoas perguntarem ou terem dúvida é: um perito necessariamente ele precisa encontrar alguma coisa? E isso não é verdade, tá? Pode acontecer situações em que você, com o material que você tem acesso, né, que foi nomeado para ser material de investigação, que você não consiga nenhum tipo de evidência. De repente, a pessoa simplesmente é inocente ou ela fez uso de alguma técnica antiforense que desprezou, que faz desprezar aquela evidência, tá? Pode acontecer também de a evidência não ter seguido a cadeia de custódia, que é todo o procedimento que precisa de proteção do material a ser periciado. Então, por exemplo, se eu tenho esse telefone aqui, e ele é um material a ser periciado, ele tem que seguir uma cadeia, ele tem que ser isolado do contato de qualquer pessoa, dentro ou fora do processo, e só o perito tem que ter acesso a ele.
Se em algum momento aqui esse material aqui ele foi incorretamente manuseado, qualquer evidência que eu encontrar aqui é inválida. Por mais que seja uma coisa marcante, que, por exemplo, vamos supor que eu esteja investigando pornografia infantil, e eu encontre foto de alguma criança aqui sendo molestada sexualmente, como esse material ele foi incorretamente manuseado, esta evidência simplesmente não serve. E não serve mesmo. Todo cuidado tem que ser levado em consideração em relação a isso. Então, assim, seguir o procedimento, explicar o que você fez, como você encontrou, e se não encontrou, também dizer que você não pôde encontrar nada naquela evidência. Tem sempre um outro perito de olho no seu laudo, né? Então, isso é importante. Exatamente. O que o Maurício falou, ligado, né? essa questão da prova, né? A gente fala que é a árvore dos frutos envenenados, né? Então, é igual para resolver um crime, você não pode cometer outro crime. Porque muitas vezes é comum as pessoas apresentarem, tem isso aqui, muitas vezes como assistente técnico, né? A pessoa fala, mas tem como você fazer isso, fazer aquilo, é o que eu canso de falar. Para resolver um crime ou um litígio, você não pode acabar cometendo um crime, entendeu? Então, através disso, você tem que fazer toda, né, essa questão da coleta, do uso da cadeia de custódia, e sem isso, realmente, você não tem base mais para fazer as coisas. E com referência à questão de laudo, né, eu fiz um tempo atrás até um laudo público, que pode ser divulgado, depois eu mando, a gente, até para mostrar para o pessoal, a gente faz o envio do laudo, é um laudo que a gente fez para o Clube Corinthians. A gente trabalhou como assistente técnico deles na parte de auditoria de um processo eleitoral para candidato à presidência do clube. Então até houve alguns problemas, então foi um caso bem curioso e um caso bem legal que a gente fez, se tornou um laudo público, né? Então é muito interessante, igual o Maurício falou, você seguir ali todas as etapas, independente se é uma justiça gratuita, se é um caso de 450 mil que o perito está ganhando, ou se é algum outro caso. Acho que você tem que fazer o procedimento, a metodologia e todo o seu trabalho ali tem que ser feito de uma forma mais correta possível para você não ter esse tipo de problema de laudo aí sendo imprestável, né? O juiz acaba, em vez de você ajudar em um processo, você acaba ali piorando a situação. Então isso é bem... o seu filme, né? Exatamente, também. Por isso que eu falo, antes de começar, isso que o Maurício falou é fundamental. Acho que até antes de se candidatar a ser perito, é você entender realmente, por exemplo, eu nem sei se tem tempo, mas é um caso rapidinho, foi o primeiro caso que eu peguei de perícia judicial. Foi o seguinte, eu não tinha muita experiência na área, eu entendia muito sobre perícia, mas eu não entendia a parte do judiciário. Exatamente o que o Marcos Fábio falou, a parte de foro. E aí eu cheguei lá no fórum, fui nomeado por um juiz, e era um processo físico, eu cheguei lá. Eu mal sabia, isso faz uns 5 anos atrás, eu mal sabia o que era fazer carga de um processo, porque eu não sou advogado. E creio que nenhum dos colegas aí, né, no começo, não entendia o rito processual, a forma que é o rito processual. Eu cheguei lá, fui fazer a carga, a mulher falou, não, pode entrar aqui. Aí ela me deu o processo na mão. Na hora que ela me deu o processo na mão, tinha pelo menos umas 800, 900 páginas. Eu peguei e falei, e agora? O que eu faço com isso aqui? Onde que é a perícia? Aí eu cheguei, né, para a mulher delicadamente, falei, você pode me informar aqui aonde que está a parte da perícia? Aí ela foi, abriu na página e falou, é isso aqui. Aí eu li a página onde eu sou nomeado, mas sem entender como funcionava, o que era uma inicial, o que era uma contestação, o que era produção de prova. Aí simplesmente eu vi tudo aquilo e falei, olha, realmente eu não estou pronto, né? Não sei como lidar com esse tipo de coisa. Então eu devolvi para ela e falei, olha, e era uma perícia, igual o Marcos falou, de áudio e vídeo, né? No caso, era uma perícia de vídeo, que ela queria que comprovasse que aquilo ali tinha sido subtraído ou não. Teoricamente era uma coisa fácil, não necessaria, assim, teoricamente, um perito ali informático, né, para fazer aquilo, mas eu declinei e falei, não vou fazer, era uma perícia de justiça gratuita. E aí quando eu voltei para casa eu falei, realmente eu tenho que estudar e eu tenho que entender como é que funciona o rito processual. Se eu não souber esse rito processual, eu não sei abrir um processo. E o meu pai por muitos anos foi advogado criminalista, então assim, e você via tudo aquilo acontecendo e não entendia muito, né, essa questão. Então foi onde eu falei, não, realmente eu preciso entender sobre perícia judicial, não a perícia computacional, eu preciso entender como funciona o judiciário. E aí foi um dos passos que eu dei ali para começar a fazer essa parte. Foi legal você ter tido a coragem de arregar no primeiro momento, né? Para se preparar melhor. Com certeza. Uma boa dica para quem vai começar pode ser, faz estágio com alguém que já Exato. trabalha, que tem uma empresa de perícia, ou que já é.
Com certeza, é fundamental. Isso que o Leandro colocou é fato, porque quando você entra nessa área, se você não vai atrás de fazer um curso específico de perícia judicial, que há vários, né? Eu, por exemplo, eu sou vinculado ao CONPEJ, que é o Conselho Nacional de Peritos Judiciais, acho que o Leandro também, e tem um conselho em São Paulo. Uhum. Então, eu fiz dois cursos de perícia judicial, né? Um foi o do CONPEJ, tá? O que você vai ver nesse curso? Exatamente isso, esse trâmite. Sim. Porque os cursos de computação forense, em sua grande maioria, eles ensinam a metodologia, eles ensinam o ferramental, entendeu? Você vai ter que fazer uma cópia forense, você vai ter que baixar o arquivo assim, fazer assado. O que é uma cadeia de custódia. Usa a ferramentinha tal, técnica, né? mostra lá o que o cara acessou na internet. Cara, isso é muito fácil. Isso você dá uma bugada, a gente é da TI, essa escovação de bit, como a gente chama, isso é fácil. Você vai lá e aprende. A gente é bom. Entendeu? Você dá uma bugada e você aprende. Você não precisa nem comprar livro para poder aprender a usar uma ferramenta. Agora, você entender o que é a diferença de uma citação por intimação, o que é uma petição inicial, uma petição de contestação, o que é uma decisão interlocutória, que diabo é isso, o que isso tem a ver no processo, como é que você lida com essas etapas do processo, qual é o tempo entre você tem 5 dias para uma coisa, 15 dias para outra, o que diabo é um alvará, o que eu faço com esse alvará, como é que eu faço para receber a grana dos honorários, isso aí ninguém vai te falar. Outra coisa, não existe ainda no país um sistema de processo eletrônico unificado. Existe um projeto para se usar o PJE no Brasil todo, mas hoje, nesse exato momento, nós temos, se eu não me engano, 6 sistemas diferentes. O que é mais usado na maioria dos estados é o ESAGE, que é o que é usado aqui em Fortaleza, que é usado em São Paulo, o que é usado na Bahia e em outros estados. Tá? Mas ninguém chegou para mim, e creio que também não para o Leandro, nem para o Maurício, cara, tá aqui, vamos aqui fazer um overview de como é que funciona aqui o ESAGE. Como é que você cadastra o processo para você ficar recebendo e-mail para toda vez que o processo for atualizado, você saber que houve uma mudança? Porque, amigão, é muito fácil você estar com 5, 6 perícias na agulha. E aí você vai todo dia ficar olhando o processo para poder ver se tem alguma mudança, para saber se o alvará saiu, para saber se o processo andou. Cara, ô Marcos, e olha que engraçado, você está falando em 5, 6. Eu já tive nomeação, mais ou menos, eu estou quase batendo mais ou menos o número 200. Então já foram mais ou menos umas 200 nomeações. Não, então, mas assim, simultaneamente, eu estou sendo gente boa. Não, teve uma semana que assim... O processo às vezes vai rolando, cara, você já fez o laudo, mas o primeiro processo que você participou ainda está rolando, 10 anos atrás. E aí a pessoa está sendo intimada, ainda, por exemplo, acontece alguns casos de você marca, e essa questão, falando com o pessoal das secretarias, dos fóruns, eles falam que assim, esse processo, a questão do processo eletrônico ficou muito bom, mas ao mesmo tempo complica muito eles, porque assim, eu nem me atento tanto a prazo, porque assim, eu tento o mais rápido possível tirar aquilo da minha frente. Então assim, se eu recebi a nomeação hoje, entro em contato com as partes para solicitar o dia da diligência, vou no dia da diligência, normalmente eu fiz a diligência hoje e amanhã eu já estou com o laudo pronto. Porque, assim, no começo eu tinha uma grande dificuldade em lidar para escrever laudo. Cara, acho que todo mundo de TI é muito assim. O pessoal odeia escrever, criar uma metodologia, eu odiava. Nós não podemos escrever. Eu já tenho os templates, tudo pronto. A ferramenta é fácil. Agora, escrever eu até gosto, mas claro que tem umas horas que você... É fundamental, cara, você saber escrever, porque o laudo você vai ter que colocar no papel tudo que você fez, de uma forma clara, e é importante deixar claro que você não vai dar sua opinião em nada. Exato, você não vai estar falando nada. Você só vai dar opinião se o juiz pedir. Ou alguma outra parte pedir o quesito aí. Imparcial. Não entender e ele te chamar para conversar. Sim. Né? Marcar lá uma audiência para você explicar o que diabo é aquilo ali e tu me pergunta. Eu tive uma experiência dessa na semana passada. Normalmente, assim, eu te dizer que é bem difícil você ser chamado em audiência. Assim, quase que... Vamos pensar assim que é... Mas eu já tive algumas desse tipo. Aí uma vez surgiu uma perícia para mim em COBOL. E eu não domino, é uma linguagem que não é todo mundo que domina. Já tinha um valor recolhido pelo último perito lá que era de R$25 mil. Aí falaram para mim, pô, Leandro, R$25 mil, cara,
pintou uma Até perícia eu assim. aprendo COBOL por 25 mil reais. Aí o que acontece? Eu peguei e declinei, porque assim, aí você fala, mas alguém que conhece, você pode pegar alguém que conhece, faça ali com você, mas se der um problema e você for chamado mesmo lá na audiência, e lá você vai ser o quê? Arrolado por um assistente técnico que conhece dessa parte, como é que você vai lidar com aquilo ali? Então, assim, eu prefiro não ganhar, mas assim, ter, o que eu falei, de ter todos os laudos, quando você submete, as partes que não concordam com os fatos, na verdade, porque muitas vezes não é nem com a sua conclusão, eles não concordam com os fatos. Então, você vai ser ali questionado também das questões, e isso no começo era uma coisa que eu tinha muito medo, sabe? Nossa, a outra parte está falando que meu laudo é imprestável, que eu deveria ser denunciado pelo Ministério Público, que isso, aquilo, mas você, no começo, você se assusta muito com isso, mas é um conformismo da questão da ação, entendeu? Eu tenho Faz parte do jogo também. Faz parte do jogo. Emocional, Faz né? parte. Claro, porque veja. Defesa e A acusação O normal. perito do juiz, cara, ele é imparcial. Com certeza. Tanto faz para ele, o autor ganhar ou o réu, ele está ali para esclarecer os fatos. Para nós também, né? A verdade relacionada a um objeto de perícia. Tá? Agora, o assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu, esses caras são completamente parciais, assim como os advogados. Eles estão defendendo um lado, entendeu? Então ele tem que fazer de tudo para ganhar para o cliente dele. Claro que da ética. Né? Assim como os advogados, né? Dentro do limite legal, com certeza. Então, eu tive um colega que ele chegou, ele me pediu para dar uma olhada no laudo dele e tudo mais, e estavam questionando, e ele estava levando para o lado pessoal. Tá no começo e tal. Aí eu disse, cara, não tem nada a ver de pessoal. Entenda que em algum momento você vai até atuar no caso em que o perito do juiz, o assistente técnico, né, todo mundo se conhece. Mas ali, meu amigo, cada um está defendendo o seu, tirando, é claro, o perito do juiz. Então, o que os assistentes técnicos vão fazer é contestar o laudo do perito. Do outro lado, da outra seja parte. A metodologia, ele vai tentar fazer de tudo para ganhar a causa, amigo. Então ele vai querer desclassificar uma evidência que normal entre os advogados, né? Exatamente. A perícia também, de novo. Exatamente, a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Dentro de uma coisa ética. Então, se você não fez a cadeia de custódia, o cara vai pontuar isso para poder tirar todas aquelas evidências que você coletou porque você não fez cadeia de custódia, por exemplo. Se você usou uma ferramenta que não é homologada, que ninguém conhece, ele pode vir a questionar por que você usou aquela ferramenta. Se de repente você colocou um conceito e aquele conceito ele não está apropriado, você vai lá pontuar aquilo e o cara vai ter que... Para quê? Para poder tentar convencer o juiz de que aquele cara está utilizando a metodologia ou que ele não está muito seguro da técnica que ele usou. Para quê? Para que o juiz tire do processo aquela evidência. Forma, que não é confiável, né? Isso não tem nada a ver com isso, faz parte do jogo, entendeu? E aí, às vezes, o cara vai dizer alguma coisa que faz sentido. E outra, isso também serve para poder você crescer como perito. Porque se você fez um negócio e esqueceu cadeia de custódia, e o cara pontuou isso e você perdeu... e você ficou feio ali no processo, nunca mais você vai esquecer isso. Então, a cada processo, a cada perícia... Mas é melhor aprender sem passar por isso, né? Claro. Eu estou pontuando uma coisa que é básica, né? Porque está dentro do processo. Tá? Mas isso é muito comum para quem não estudou, né? Não entendeu o processo, cometer certas gafes. Inclusive, às vezes, como é uma atividade relativamente nova, muitas vezes a gente atua como consultor jurídico, no seguinte aspecto, não porque nós conhecemos direito mais do que um advogado, que não é o caso, porque nenhum de nós aqui somos advogados, a não ser que acontece de haver o perito, que ele tem a formação em computação e direito, aí é outra história. Mas dentro da nossa realidade aqui, se você é só formado em computação, o que acontece é que às vezes o advogado, ele conhece a legislação, mas ele não conhece como aplicar aquela lei, né, dentro de um contexto digital, vamos dizer assim. Então, você vai ajudar ele a entender e a formular, por exemplo, a quesitação. Né? Eu já fui chamado para poder simplesmente elaborar quesito. Tinha outro cara que estava como perito e o cara me chamou, não, cara, eu preciso de alguém para poder fazer quesitação. Que tem uma certa arte nesse negócio, de você entender e tudo mais, e o quesito direcionar o perito para ele responder a coisa que você quer que ele responda, ele te ajudar naquela ação, tá certo? Porque o juiz ele vai se ater primordialmente ao laudo do perito.
e não a contestação do assistente técnico. É claro que ele vai levar em consideração, mas o que ele vai ter como base para formar a convicção dele é o laudo do perito. Então você tem que, né, trazer o perito, conduzir o perito para onde você quer chegar, que é a absolvição, né, ou não, tá certo? Ou ganho de causa. Né? Eu diria que você tem que escrever o laudo muito bem embasado, você não tente inventar nada que você acha que vai dar certo, porque não vai dar. Certamente o cara, imagina assim, você é um cara que conhece bastante da sua área, imagina que o outro lado vai ter um cara que conhece 2 vezes mais que você. Pensa sempre assim que vai dar certo, porque aí você não se enrola. E muitas vezes o básico e o simples é mais importante do que, entendeu? Você tentar. E é muitas vezes quando o cara comete algum erro. Florear o negócio, né? É porque às vezes o cara comete algum erro, o próprio perito ali tem algum momento ali, ele não checa alguma coisa que estava sendo pedida, esquece de responder um quesito, e aí através dali ele tenta dar algum jeito ou de alguma forma ali tentar se. Sabe? Só que. Ou minimizar alguma coisa que ele não fez. A metodologia e o ferramental é o mesmo para todo mundo. Se a gente for levantar aqui ferramenta que a gente usa para fazer as atividades, as ferramentas, 90% aqui, todo mundo vai dizer a mesma ferramenta. Então, se a gente for falar de coleta de pacote aqui, você vai ver que a maioria das pessoas vai usar o Wireshark. Se você for falar sobre cópia forense, vai aparecer o FTK Image aqui, com certeza. Exatamente. Por quê? Porque é o mais conhecido, entendeu? Você pode usar o DD? Pode. Você pode usar outra ferramenta? Pode. Mas, cara, muita gente vai usar o FTK Image porque ele é a ferramenta mais, né, assim, fácil de usar e é mais... E é até mais fácil de você justificar a sua escolha, né? Sim, aí não tem o que você questionar. Quando você usa uma ferramenta desse tipo, e o NIST, ele tem, dentro do site dele, ele faz de tempos em tempos, o NIST é um órgão regulador, vamos dizer assim, tem muito documento bacana, a gente vai colocar uns links aí depois de alguns documentos interessantes. O norte-americano, né? Aquele documento do NIST, o cara usa no Japão, usa nos Estados Unidos e usa aqui no Brasil. É claro, existem algumas regulações. Quando a gente fala de legislação, aí você tem que se adequar à legislação nacional. Mas quando você fala de procedimento, ferramenta, cara, a ferramenta que a gente usa é a mesma que a Polícia Federal usa, é a mesma que a Polícia do Rio Grande do Sul usa, é a mesma que o FBI usa. Agora, é importante que no momento da escrita, você coloque as coisas de maneira clara. Existe uma diferença, por exemplo, de você dizer assim, não foi encontrado nenhum arquivo de imagem, nenhum arquivo de planilha eletrônica no HD. Existe a diferença de você dizer que não foi encontrado e que não foi possível encontrar através dos métodos e das ferramentas utilizadas. Olha a diferença disso no papel sendo lido por um juiz. Como não você há... afirmar categoricamente que não é possível encontrar, você está dizendo, meu camarada, que não adianta usar nenhuma ferramenta numa galáxia que você não vai encontrar. Será que realmente você tem você tem como afirmar isso? Porque pode ser, a gente, né, que não trabalha, por exemplo, vinculado a um órgão policial, utilizamos 99% de ferramentas gratuitas. E as ferramentas gratuitas, elas têm suas limitações. Eu não posso comparar uma ferramenta gratuita para fazer análise de um smartphone com um Cellebrite, que é um hardware especializado, que custa, né, milhares de reais, tá certo? E que é utilizado pelo FBI para poder fazer a extração de evidência. Eu já ia fazer essa perguntinha, né? Que eu sou apaixonado por aquelas maletinhas que vem com um monte de cabo para você plugar lá os celulares e fazer a cópia. Aí eu ia perguntar, vocês já trabalharam com uma dessa, assim, já mexeram com uma dessa? Eu já tive acesso bastante. Hoje a gente tem 3 tipos para a parte de mobile, a gente tem 3 tipos de ferramentas que são bem pagas. Uma é o próprio Cellebrite, né, que é o FED, que é a maletinha, né, que tem uma que é para PC e uma que é para normal, que está aí, o sistema mais completo dele está em torno de R$180 mil. A gente tem o quase nada. A gente tem o X-Ray da MSAB lá, que também é um que utiliza também um software muito bom, que utiliza também um sistema deles. E a gente tem uma mais baratinha, que é a Oxygen, que é em torno de uns $5 mil aí, também faz algum tipo de processo. Então, celular hoje está se tornando, eu falo que os 3 grandes desafios da perícia já são, né? IoT, né, que é a internet das coisas, questão de nuvem,
e a questão de mobile. Para mim são os três grandes pontos, e isso está cada dia mais em evidência. Muito bem citado a parte de nuvem. Eu tinha uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte: a gente deu para perceber que o trabalho do perito deve seguir um procedimento meticuloso, né? E aí, tem normas que guiem o trabalho do perito? O Marcos aí, que é o cara das normas, quer comentar? Tem. Existe a RFC 3227, A mais conhecida. que ela é bem conhecida. As RFCs, né, para aquele que está nos assistindo e que não está muito familiarizado, RFC quer dizer Request for Comments, tá? São documentos de padronização da internet, muito conhecido aí para o pessoal que trabalha com TCP/IP. Então, o IP tem uma RFC que o normatiza, o DP tem, o TCP tem, e assim vai. E aí existe a RFC 3227, que ela é um guia para a coleta de evidências forenses, certo? Ela é bastante conhecida. Nós temos a portaria 82, acho que é de julho de 16 de julho de 2014, a portaria 82, que fala sobre cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela versa sobre a cronologia das evidências, quem pegou, quem manuseou, a garantia de integridade das evidências, como é que ela foi guardada, embalada, transportada, tudo isso nessa portaria que é nacional, tá? Ela fala sobre cadeia de custódia, focado para a polícia judiciária, né, para o meio judiciário, mas claro que ela pode ser adaptada e utilizada também para civil, deve, né? Ele faz a diferenciação, né, sobre a parte de cadeia de custódia interna e cadeia de custódia externa, ou seja, a cadeia de custódia na hora que você chega no local do crime, né, desde a preservação, da coleta, embalagem, identificação e transporte, e a parte de cadeia de custódia externa, que fala sobre o recebimento desses equipamentos dentro lá da esfera já policial, quem recebeu, como é que é o controle de quem vai ter acesso, etc. Tá? Nós temos os documentos do NIST, e aí nós temos vários documentos. Tudo que começa com 800 tracinho alguma coisa, são documentos relacionados à segurança. Então, você tem 866, 868, 888, tudo isso são focados relacionados à computação forense. Então, você tem resposta a incidente. Então, você tem lá, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas eu coloquei os links lá para a gente depois publicar aí para o pessoal. Você tem que falar sobre resposta a incidente, você tem outro que faz um comparativo de resposta a incidente com computação forense, você tem outro que fala sobre forense de dispositivos móveis, você tem outro que fala sobre forense de computação na nuvem, enfim, então tem esses documentos do NIST que são bem interessantes. Eu pontuaria, então, essa portaria, que fala sobre cadeia de custódia, o RFC 3227, esses documentos do NIST, e nós temos a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, o SENASP, que tem os POPs, os Procedimentos Operacionais Padrão, que é uma referência fantástica. As polícias estaduais, a do Paraná tem uma bem interessante, e a do Rio Grande do Sul. A do Paraná, se não me engano, ele tem um resuminho bem legal de coleta e evidência, bem bacana. Se você der uma bugada, você consegue buscar essa informação. A Polícia Federal tem um procedimento padrão de coleta, né, de evidências, né? Então, esses POPs aí, tem alguns outros documentos que falam sobre crimes de internet e tal, o compêndio, mas eu colocaria esses POPs, tá? Que tem um POP específico, que ele é bem extenso, acho que tem mais de 60 páginas aí, falando sobre coleta de evidências, sobre quais são as evidências que você pode encontrar no local do crime e etc. Eu tenho umas contribuições para fazer, Marcos. Eu citaria o Manual de Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal. Sim. É um material bem bacana também. E, assim, sim. Ele teve uma atualização recente, foi divulgado, foi amplamente divulgado e foi bem... A nova versão, né? Né? Versão 3. Eu recomendaria a parte do NIST aí, bacana. Existem umas 3 normas que falam, como você falou, você citou computação em nuvem, existe uma norma que fala sobre, uma recomendação que fala sobre coleta de evidências, Sim. Muito boa também. Eu sou membro da CSA, da Cloud Security Alliance, e ela tem um guia que mostra como fazer um mapeamento da ISO 27037, que são diretrizes de identificação, coleta e aquisição, e trazer isso para a realidade de computação em nuvem.
É verdade. É bacana, infelizmente. Esse documento é bem interessante. Ele é bem De repente interessante. a gente consegue uma tradução mais para frente, né? E a própria ISO 27037 também, que está ali emparelhada ali com a RFC 3227 que você falou. Beleza, mudando um pouquinho de assunto, quais as principais demandas que vocês estão envolvidos, né? São demandas cíveis, são demandas criminais, trabalhistas? Plágio de software nas esferas cíveis, eu atuo muito na esfera civil, né? Trabalhista eu nunca fiz. Eu já ajudei alguns amigos, assim, mais na parte de leitura de laudo, de ajuda, né, de resposta de quesito, etc. Mas eu nunca trabalhei especificamente na esfera trabalhista, né? Mais na civil. Né? Na parte trabalhista, o Leandro pode comentar mais a respeito, porque ele tem uma boa experiência nessa parte. Então, tem a parte de plágio de software, aqueles crimes, os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, que está vinculado muito com rede social, eventualmente os stalkers, né? Aquele namoradinho chateado que fica mandando mensagens, né? E aí fica perturbando. Isso é considerado contravenção, está lá na parte de contravenções penais. Cara que publica a foto da namorada. Tá lá. Sim, recentemente teve a aprovação da Lei Roosevelt-Nell, né, que altera a Lei Maria da Penha, tipificando, né, a divulgação de conteúdo íntimo, né, das mulheres. Isso que foi muito legal. Tá? Conhecido como pornografia de vingança. Né? Revenge porn. Apesar de que o nome de batismo que tem lá, a sigla é DIME, divulgação de material íntimo, alguma coisa assim. Eu sei que a sigla é DIME, D-I-M-I. Voltando, agora licenciamento de software está assim, e a Microsoft está, olha, você que está assistindo aí, e que está com o software Piratex, meu camarada, cuidado. Cuidado, porque a Microsoft, eu pego muito, a Microsoft praticamente está em todas, aí às vezes a Adobe vai junto com a Microsoft. A Corp. E eu peguei a Autodesk. Então a Microsoft, ela está varrendo, cara, assim, é o país todo. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte, a Microsoft da vida, primeiro, se você já tem um contrato com ela, e eu digo porque eu já trabalhei em empresa e aconteceu exatamente dessa forma. A Microsoft chegou e disse assim, amigão, eu quero que você faça um inventário aí. Tá? E me diz aí quantas licenças você tem. Se tiver tudo certo, beleza. Se não tiver, ela vai te dar um prazo. Vai já conversar com você. Amigão, vamos licenciar e tal. Se você der um de doido e não der atenção, ela vai entrar com ação contra você. Né? Ou se você simplesmente não responder os e-mails que ela te mandar. Ela vai entrar com ação, aí vai bater o perito, né, com o oficial de justiça. O juiz, ele demanda força policial. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai chegar com o policial. Eu até prefiro, isso aí é uma decisão do oficial de justiça, eu até prefiro quando o oficial de justiça ele não leva o policial já de cara. Né? Eu até hoje nunca precisei de força policial para executar a vistoria. Mas já tive relatos de que o dono da empresa chegou e mandou parar a perícia. E aí teve que chamar a polícia para poder terminar o serviço. Ou o cara não queria deixar o perito e o oficial de justiça entrar e a polícia teve que botar a porta abaixo. Esse caso específico de licenciamento de software, a gente chama de prova antecipada. Porque no processo judicial tradicional, quando o réu ele é citado, né, ou seja, ele toma conhecimento de que ele está sendo acusado de alguma coisa, ele tem um prazo para poder contestar as acusações, que é exatamente a petição de contestação. Isso é o tradicional, certo? Na prova antecipada, o réu ele só toma conhecimento de que ele está sendo acusado no momento que você chega lá para fazer a vistoria. Aí o advogado vai pedir vistas aos autos, ou seja, ele vai ter um prazo para solicitar a análise do que ele realmente está sendo acusado e se manifestar. Por que isso? Porque se avisarem o cara, ele vai desinstalar os softwares. Simples assim. Certo? Simples assim. E aí a gente vai lá e faz a perícia. Tá? Então o que acontece muito é isso. Eu diria licenciamento de software para caramba, plágio, tá? E esses crimes aí de difamação e tal, e ameaça. Embora você consiga ainda pegar a desinstalação de software resquício no registro, se for no Windows, né? Sim. Leandro, suas principais demandas aí, o que é que você tem trabalhado? Nossa, muito, cara. Desde de questões trabalhistas até, por exemplo, a gente pega às vezes a parte de assistência técnica para questão criminal, desde
assim, é muito variado e é muita coisa, assim, não tem como... por exemplo, teve casos que eu tive Então que tem fazer... aquele top 5, os top 5. Ó, um caso que eu peguei que foi curioso, mas eu peguei como assistente técnico. Na verdade, uma mulher estava sendo acusada de alguma coisa da casa dela. Eu não tive acesso ao processo, mas ela estava sendo acusada de alguma coisa e tinha partido do IP de conexão da casa dela. E eu, como assistente técnico do advogado dela, a gente fez um parecer técnico dizendo que o sistema Wi-Fi dela era vulnerável. E o sistema vulnerável do Wi-Fi dela realmente era vulnerável. O que eu fiz? A gente chegou lá, o Wi-Fi era dela, ela deu autorização pra gente, a gente fez um teste de invasão no wireless dela. Ela morava no 8º andar, a gente fez do 9º, no 10º, no 11º, e nos 3, 4 para baixo, e ambos tinham acesso ao Wi-Fi dela. A gente quebrou mesmo a senha dela e mostrou que o sistema dela era realmente vulnerável. E aí a gente fez o quê? A gente fez um parecer e entregou para o advogado dela. O advogado dela colocou isso no processo e falou que ela não podia ser acusada de uma coisa, estava saindo só por ser acusado por aquele IP. Então foi um caso também bem legal e que deu certo, né? Então, assim, algumas coisas é engraçado. Quando você é perito e assistente técnico também, por exemplo, algumas coisas é muito legal, porque quando tá eu e o Marcos, ou quando tava eu e o Maurício mesmo sentados numa mesa de bar, é legal que existe um grande processo de, por exemplo, o Marcos, da mesma forma que ele é perito, ele é assistente técnico, com as conclusões dele de perito, eu como assistente técnico bateria em algumas coisas, ele faria o contrário. E isso é muito legal, porque quando você termina de fazer o próprio seu laudo, você fala, olha, se eu fosse assistente técnico, eu já saberia onde eu bateria ou o que eu faria, entendeu? E é o que vai te dando experiência mesmo do dia a dia. Porque qualquer um de nós três aqui, eu falei, é que eles estão em estados diferentes. Mas se tivessem estado aqui, com certeza a gente já teria trabalhado, eu como assistente técnico ou eles como assistente. Então é uma coisa comum, e é o que o Marcos falou, ninguém briga com o outro, é questão, ele está defendendo o cliente dele e eu estou fazendo a parte da perícia pelo juiz, e daqui a pouco é o contrário, eu estou defendendo o meu cliente e ele está fazendo a questão da perícia, né? A galera que é tão nerd que está no bar tomando uma e discutindo os laudos, né? Já fizemos isso bastante. Eu peguei um caso de pirataria de software que foi o contrário. Eu estava como assistente técnico de uma das partes e o perito foi lá. Só que o perito foi lá, ele fez um trabalho assim, bem mesmo nas coxas, assim, igual o Marcos falou, ele não teve um software automatizado, tanto que ele anexou no laudo dele uma folha sulfite onde ele anotou os negócios na mão. Com base naquilo, o que a gente alegou? Falou, olha, não teve um cumprimento de um POP, não teve, sabe? Eu falei, aí um outro questionamento, né? Bom, queira o perito informar se os softwares eram para licença de 30 dias? Aí, nesse momento, o perito falou, olha, não sei te informar isso. Não sei, entendeu? Morreu. E assim, aí assim, só que a gente... tela, né, cara? O cara dá pinta de tela de logon. Olha, o usuário estava autenticado. Aí o cara, como assim, pô? Aí assim, aí a gente pegou, né, fez um embasamento bem legal, e assim, normalmente o juiz não acata muito as questões do assistente técnico, como o Marcos falou, mas nesse caso, você vê que era assim, era tão imprestável mesmo... Se a argumentação for bem fundamentada... Exato, se tiver uma argumentação boa, você acaba, entendeu? Por isso que, independente de uma justiça gratuita, de um processo de R$800, até um processo que eu vi um perito ser nomeado, um processo de R$450 mil na ação civil, como eu vi um processo desse, então assim, em ambos os casos, o seu trabalho tem que ser igual, cara, você tem que seguir o mesmo procedimento, independente de, é R$280, cara, tem que fazer o seu trabalho com o mesmo afinco, com a mesma metodologia, entendeu? Essa é a grande questão. Maurício, suas principais demandas aí, top 5, Bom, eu tenho... eu trabalho algumas coisas que o Marcos também trabalha, que é essa parte de esses insultos que acontecem em rede social, da pessoa ficar caluniando a outra, alguma coisa de pornografia também, de vingança, quando ela chega para mim e pergunta como faz para descobrir se foi o ex-marido, o ex-namorado que divulgou aquele vídeo, aquela foto. Mas eu trabalho principalmente em coisas relacionadas à infecção, vetores de infecção de empresas, seja redes, seja sistemas, análise de malware também, aí tem coisa que está relacionado, e também vazamento de dados. Eu tenho recebido demandas de vazamento de dados, que aí tem um caso que eu queria compartilhar com vocês, que foi um vazamento que aconteceu um funcionário que existia uma solução de DLP implantada na rede da empresa, mas ele fez uso ele descobriu, ele conhecia gente de fora que ele não obviamente não era de TI,
mas ele conhecia um cara de fora, que era da área de TI, que deu um toque para ele, que aquela ferramenta tinha um bug, que aquela empresa lá não estava preparada para isso, e ele fez uso de um utilitário que desativou o agente de proteção. Então, desativou o agente de proteção, ele conseguiu colocar um pendrive lá e copiar algumas partes da caixa postal do ferramenta de correio que ele tinha e arquivos altamente sensíveis que não poderiam ter vazado da empresa de maneira nenhuma. Então, a investigação, a gente descobriu que aquele agente ele foi morto, porque ficou rastro ainda no computador. Esse softwarezinho que ele usou não fez o serviço completo de antiforense, ou seja, deixou rastro lá, e a gente conseguiu provar que tinha sido vazado daquele computador, daquele usuário. Vocês comentaram que, em geral, 90% das ferramentas que um perito usa, os outros também usam, certo? 90% das ferramentas são comuns a todos os peritos. Mas a gente podia citar, assim, para quem está iniciando, né? Quais são as principais ferramentas? Eu poderia citar, assim, eu até queria fazer um pequeno jabazinho, tá, Maria? Que, assim, eu tenho um blog em que eu escrevo em algumas áreas, sobre algumas áreas, né? Entre elas, segurança. Eu tenho um post lá, esse post ele é constantemente alterado, que são referências em forense computacional. Depois a gente vai, se puder, a gente divulga o link. Vamos divulgar o link aqui na descrição do vídeo. Pronto, bacana. Eu falo sobre livros, sobre sites, sobre cursos, sobre canais no YouTube, sobre comunidades, né? E sobre softwares também. Então, um software que eu gostaria de destacar, que é um compêndio de outros softwares, é a distribuição Linux Kane, C-A-I-N-E, Kane. O Kane, ele é vamos chamar assim, ele é um primo do Kali Linux, mas ele é um primo dedicado para análise forense. O Kali também tem algumas ferramentas de forense, mas o Kane ele só tem ferramentas de forense. Então, são ferramentas, no geral, de open source ou gratuitas, que são amplamente conhecidas da comunidade, né? E na mesma linha de distribuições Linux, a gente tem o Santoku Linux, que depois a gente coloca o nome aí na descrição, ou então coloca só o link do post mesmo. E o Paladin é uma distribuição muito boa também, que faz parte da empresa Sumuri Security, eu gosto muito dela, né? E assim, dentro de cada área que você vai atuar, existem ferramentas específicas. A gente tem, por exemplo, o Volatility Framework, que eu chamo de framework porque ele é uma ferramenta e também é um conjunto de bibliotecas. Ele é extremamente útil para análise de memória RAM. No meu caso, eu trabalho em cima de vetores de infecção de sistemas e rede, então eu necessito de coleta de evidências em memória RAM. Então faço uma coleta, faço um dump da memória RAM e uso o Volatility para identificar alguma possibilidade de infecção por malware ou algum processo estranho que está rodando na máquina naquele momento. A gente tem um FTK também, que o pessoal citou, para coleta, para cópia forense. Algumas dessas ferramentas estão dentro de distribuições Linux, outras você baixa gratuitamente na internet. Existe o Oxygen, que o Leandro citou. O Oxygen é uma ferramenta comercial, pode ser que nem todo mundo consiga comprar pelo mesmo início de carreira, né? O Cellebrite, que é uma empresa israelense que tem hardwares espetaculares para análise de dispositivo móvel, e espetacularmente caros também, eu particularmente não uso. Uma ferramenta que eu gosto muito é o Autopsy. O Autopsy é uma ferramenta também que ela é open source, que você consegue subir um servidor, você deixa um daemon, né, um servidor rodando no Linux, e você consegue atribuir uma determinada parte do caso, vamos chamar assim, do processo, para que você trabalhe com diversos peritos, amigos seus ou assistentes técnicos que você contratou para trabalhar com você. E todo mundo conecta naquele servidor e consegue fazer análise em cima do que está lá dentro, enviar dados, fazer busca. Eu gosto bastante. E, por fim, eu vou citar o IPED. O IPED, que é uma ferramenta desenvolvida pela Polícia Federal como parte do processo da Lava Jato. Uma ferramenta incrível, impressionante, baseada em Java, que também agora está liberado o código dela. Estava liberado uma versão antiga, mas, pelo que eu andei sabendo, liberaram a versão mais recente dela agora, todo mundo já pode usar. E ela atua em diversas áreas da perícia forense. Então, é algo que definitivamente é recomendado. Eu uso uma bem paga, que é, assim, que eu falo, depois de muitos anos você acaba se dando o luxo, né, de adquirir algumas coisas diferentes. Então, assim, a gente tem um FTK mesmo, a gente utiliza a questão, às vezes, de um FTK.
Tem a questão do Oxygen, e fora isso você usa muita ferramenta para recuperação de arquivos, né? Que tem muito caso que você faz a questão de data carve, Bem citado. você tem que fazer a questão, tem muito, assim, eu nasci muito no software livre, né? Então eu gosto muito dessa questão do software livre. Vamos falar do processo, vamos dizer assim, de forense como um todo. Então, para você fazer coleta, né, você tem as ferramentas, você teria as distribuições Linux, você tem os hardwares e você tem, eventualmente, alguma ferramentinha gratuita para você fazer essa coleta, né? Então, dos softwares livres, o Caine é disparado hoje o mais conhecido, a Polícia Federal usa, muita gente usa. O Kali, que é muito conhecido como uma ferramenta para fazer pen testing, ele tem uma parte de ferramental de forense bem interessante. E eu citaria o Parrot OS, que é um concorrente direto do Kali, e ele também é uma distribuição italiana, assim como o Caine. Eu não sei... Muito bom, eu utilizei ele no lugar do Kali, e outra também tem o da Sans, que é o Sans Sift, né, que também é muito... o Sift, tem o Deft, que já está um pouco desatualizado, mas ainda também é interessante, que ele organiza por etapa, né, os menus e tal. Eu uso o Parrot, tá? Eu comecei a usar o Parrot há um tempinho aqui, e estou apaixonado, porque ele tem tudo que o Kali tem, e tem tudo que o Caine tem. Além de ter um design mais bonitinho. De hardware, né? Já se falou do Cellebrite, para poder fazer forense de dispositivos móveis. O Fred, que é como se, né, imaginemos uma torre de CDs, né? Que você grava vários CDs de uma vez só. Seria uma torre para você gravar, fazer cópia forense de vários HDs, né? E aí, fazendo um parênteses, o que é a cópia forense? É uma cópia literal do disco, né? Não é um backup, né? Então, se o teu disco tem 1 tera, mas só tem 200 GB de arquivos, se você fizer um backup, você vai fazer um backup de 200 GB. Na cópia forense, você vai fazer de 1 tera, porque o disco tem 1 tera, ou seja, você vai copiar setor a setor, do início ao final do disco. Para fazer análise mesmo da cópia, o Autopsy é a opção gratuita mais interessante, ele vem com vários plugins para fazer parsing de e-mail, né, para resgatar e-mail, resgatar conversa de Skype, resgatar arquivo deletado. E aí, de arquivo deletado, PhotoHack e Recuva são 2 opções, acho que das melhores. Aí você tem outras opções, software livre, como Scalpel, Foremost, Magic Rescue. Para fazer análise de pacote, o Wireshark, indiscutivelmente. Então, se você aprende um Wireshark, um Volatility, um Autopsy, cara, você já tem com as principais... Final bom. Já dá para começar, né? Já dá para começar. Aí você vai para a análise de malware, aí você tem... O hardware eu gosto muito, que é engenharia reversa, é muito útil. Tem o IDA Pro, Debug, DBG, o Debug. o Debug. Você tem os CIS internos, que é um pool de ferramentas que a Microsoft comprou, gratuitas, que são bem interessantes. Faltou só citar uma coisa, Maria. Essa empresa é do amigo meu, o Orlando conhece, o Érico Manfred, ele é de São Paulo também. Ele tem empresa, sim. Ele tem empresa brasileira. Flash Memory, hardware bacana, eu tenho. Tem duplicadores de HD, tecnologia feita por ele, 100% por ele, que tem alguns modelos sem preços acessíveis. Então, se você precisa de velocidade e integridade da cópia, é uma opção também que você precisa. É um custo-benefício, ele é bem mais em conta do que um Tableau, que é um outro bastante utilizado. Tecnologia nacional, né? Eu uso o Flash Memory, eu tenho o Flash Memory, o throughput dele é bacana e ele é muito fácil de usar. Bom, a gente conversou muito sobre forense, mas aí eu queria perguntar para o Maurício que diabo é antiforense. Bom, antiforense, por exemplo, foi o que o rapaz tentou fazer no meu caso de vazamento de dados, né? Antiforense é todo o conjunto de técnicas e ferramentas em que a pessoa que está cometendo aquele delito ou está envolvido naquela ação tenta usar para esconder os rastros que ela fez. Por exemplo, se um determinado indivíduo invade um servidor e instala um código malicioso, ele pode usar de uma ferramenta que ele desenvolveu ou que terceiros desenvolveram para apagar os logs de invasão. Você sabe que o sistema operacional registra a pessoa que conectou o endereço IP, pode registrar que comandos foram digitados. Então, se eu apago tudo aquilo ali, fica difícil para o perito conseguir tentar localizar de onde partiu a invasão. Ou se, por exemplo, eu gravo algum arquivo e aí depois faço um secure wipe em cima do arquivo, que é uma deleção segura, para que aquele arquivo que eu gravei, eu apague completamente o disco para que, usando o data carving, que foi citado aqui, o perito não consiga recuperá-lo mais. Então, de uma forma geral, são técnicas que são usadas com auxílio de ferramentas ou não, pode ser coisa feita manualmente também,
para esconder qualquer ação que foi feita no determinado material de perícia, algum dispositivo, algum computador, alguma coisa que vai ser usada para uma perícia, para esconder o que foi feito, para tentar escapar do delito, digamos assim. Um estudante que usa um proxy web para acessar um site que é proibido dentro da universidade, esse cara está usando um antiforense aí? De certa forma, sim, ele está infringindo a política de segurança que está estabelecida na entidade. Então, se ele tenta burlar alguma coisa, não é exatamente uma antiforense. Ele, na verdade, ele está furando um princípio que ele concorda. Mas ele vai deixar rastro de que site ele acessou, né? Tudo bem. Ele está se escondendo, tudo bem. Se ele for envolvido em alguma situação que possa gerar um processo, aquilo lá pode ser entendido como antiforense. Por exemplo, se ele acessou um site de venda, por exemplo, venda de drogas, vamos supor, e ele escondeu aquilo, então, assim, ele está se eximindo, está tentando se eximir da culpa de negociar drogas pela internet, que é uma atividade ilícita. Então, se ele faz uso de um anonimizador, de um proxy externo, pode ser encarado como uma técnica que faz uso de uma ferramenta de antiforense. Pode sim. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio fantástico, que eu me diverti pra caramba, super bacana. Mas aí eu queria encerrar com a seguinte pergunta, né? Qual a sua dica matadora para o aluno da computação ou para o jovem profissional que quer entrar nessa aventura de trabalhar como perito, né, principalmente como perito forense aí? Eu acho que primeiro é gostar do que faz. Eu, pelo menos, digo que eu sou uma pessoa realizada, porque fazer o que gosta, eu acho que não tem palavras, cara. Acho que você trabalhar com o que você gosta acaba não sendo nem trabalho. E é legal de você ser, né, um perito judicial nesse sentido, que você tem flexibilidade para poder fazer tudo. Você pode ser servidor público, você pode ser isso e aquilo, e pode estar atuando como um perito, desde que você tenha ali uma flexibilidade de horários, pode ser CLT, enfim. Então essa é a vantagem, né? Então eu acho que a dica é a questão de, assim, se você não gosta de ler, você está aí ao primeiro passo. É leitura, que você vai passar todos os dias da sua vida inteira estudando. É o que eu falo, cara, hoje a gente acabou de falar, o Autópsia é um ótimo programa, amanhã é um outro. Hoje é o Volatility, amanhã é um outro. Então, assim, se você não estiver se atualizando e tendo essa rede de contato que a gente vai fazendo aí conforme as questões do dia a dia, e montar um grupo de estudos aí, um grupo de trabalho entre seus amigos ali que tem a mesma afinidade. Eu faço parte de um grupo, sou eu e mais 4 amigos aí, saímos de uma pós-graduação lá na própria Darius, e a gente montou um grupo, até chama 5EH lá, são 5 consultores independentes, e a gente trabalha alinhado, cada um ali tem mais ou menos as suas coisas, mas na parte de segurança a gente trabalha junto, né? E fora isso, eu falei, indo em evento, indo fazer um curso, conheci o Marcos Fábio, conheci outras pessoas, através do Marcos Monteiro, eu conheci o Maurício, então assim, tudo isso e aí conheci o Érico naquele mesmo dia, né, o dono da Flash Memory, e muitas vezes, por exemplo, eu fui lá na Hackerspace, ali tem um grupo muito legal aqui em São Paulo, eles alugam uma casa. Cara, você precisava ver como aqueles meninos estão voando na parte de cibersegurança. Eu achava que eu entendia de pentest um pouco, até eu sentar e ver aqueles meninos ali. Então, assim, a gente foi lá para falar sobre perícia e a gente ficou lá mais horas e aprendendo muito mais com eles num sitezinho chamado Hack the Box aí, que era um sitezinho de pentest maluco, que assim, os meninos deram, você fala assim, olha aonde tá. E é molecada de 18, 19, 20 anos. Bisuraço, né? E assim, os caras, meu, nossa senhora, fissurado no negócio, os caras estão fazendo CTF todo sábado, depois os caras começam 3 horas da tarde do sábado, cara, os caras ficam até 3 horas da manhã, 24 horas, os moleques estão virados lá, entendeu? Bebendo e comendo algumas coisinhas e tudo mais. Então assim, e olha quanto profissional tá saindo aí do mercado. Se você achar que eu entendo só de perícia, eu vou fazer isso, cara, daqui a pouco você é molecada aí, todo mundo que tá vindo, sabe, tá se atualizando e é muito legal ter esse contato. Eu tô com 32 anos e pegar essa molecada nova aí que tá fazendo as coisas é muito legal. Então acho que é... Bom, eu digo o seguinte, o networking que o Leandro falou certamente é importante, e aí você pode fazer o networking presencial de preferência, mas se não puder, entre em comunidades. Eu mesmo mantenho um grupo de análise forense, o Marcos faz parte aí, a gente discute algumas coisas lá. Às vezes dá uma parada, às vezes movimenta, é assim mesmo, comunidade online desse jeito.
existem fóruns também, junte o pessoal para estudar com você, mas não tente abarcar o mundo. Eu digo assim, não tente achar que você vai trabalhar em todas as áreas da perícia computacional. É complicado, é muito profundo. Então, conheça, estuda. Se você se interessa, você começou a aprender sobre arquitetura de computadores, entenda melhor essa parte da arquitetura de computadores. Você está começando a aprender mais sobre rede, entenda melhor sobre rede de computadores. Gostei de fazer perícia em cima de memória RAM. Bacana, vai estudar sistemas operacionais, vai estudar como é que o Linux endereça a memória dele, como é que ele organiza, como é que o Windows faz isso também. Então, vai se aprofundando nessas áreas. Gosta de estudar sobre invasão, vai, que nem o Leandro falou, vai ver como é que funciona um pentest, para que você trabalhe, tipo eu, investigando vetores de infecção dentro de uma empresa, como é que um determinado indivíduo externo entrou e fez bobagem na empresa. Então, assim, vai conhecendo as áreas, vai conversando com quem está dentro da área já, com peritos que você conheça, ou entra na comunidade, começa a perguntar ao pessoal lá. O próprio grupo que eu criei, existem diversos peritos, os mais experientes às vezes não falam muito, tem muita gente muito grande lá dentro do grupo, mas vai lá, questiona, pergunta, joga uma dúvida, o pessoal se ajuda e estuda, principalmente direito. A gente da TI tem pouquíssima exposição ao direito penal, direito civil, isso aí é importante. Não é que você tem que fazer bacharelado, que nem o Marcos falou, não precisa fazer bacharelado de direito, você não precisa ser advogado, mas conhece o post mesmo que eu coloquei lá, tem alguns artigos chaves que fazem diferença na hora de você entender o que está acontecendo no caso que você está estudando. Eu assino embaixo de tudo aí que o Leandro e o Maurício falaram. Eu diria que existem três coisas que, de uma forma macro, que o cara precisa saber. É a metodologia, tá? O cara ser perito é uma coisa, o cara ser perito computacional forense é outra coisa. Se ele não sabe a metodologia, ele é só perito. Legislação, o cara precisa entender das normas, tá? Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, CLT, né? Ou seja, se o cara vai fazer uma ação trabalhista, ele precisa entender a CLT. Né? Se o cara ele precisa entender a legislação para poder saber se não está cometendo um ilícito na hora que ele for atuar. E, é claro, a parte técnica. A forense é legal porque envolve tudo isso. Com calma, entender essa legislação, tem alguns livros introdutórios que são bacanas. Eu recomendaria, em relação ao direito, para quem nunca viu nada, o livro do Gleison Lima. O Dr. Gleison Lima tem um livro bem bacana, que é de direito digital. Tá? É um livro baratinho, R$40. Patrícia Peck já é mandatório, é o mais completão que tem, certo? Eu recomendaria... Esse eu tenho. Esse é bacana. Tratado de... esse é o da Patrícia Peck. Esse aqui é o Tratado de Computação Forense, cara. Hoje, sem dúvida nenhuma, a referência, tá certo? Na área. Tá? Então, esse aqui, ele tem um capítulo para cada área da forense. Então, já é um livro bem bacana. O livro que eu falei do Gleison é esse aqui, Manual de Direito Digital. Cara, esse livro aqui eu li numa viagem, bicho, né? Tem um outro livro também muito interessante, que é esse aqui, do Antônio Milagre. Muito bom. Bem bacana, tá? Ele tá mais focado na legislação de crimes, da Lei Carolina Dickmann e tudo mais, mas é um livro que ele traz alguns conceitos bem interessantes. Enfim, tem outros livros. Tem o livro do Evandro Della Vecchia, que também é um livro bem bacana. Existem outros livros bem interessantes, tá, cara? Tem muito livro. Vou citar um geral que não é de forense, que é uma certificação que eu fiz, que todo mundo deve conhecer, que é o livro do CISP. Ele trata de diversos conceitos de segurança. Na verdade, na época, quando eu fiz, foi em 2015, eram 10 domínios, hoje são 8, mas, no geral, são a mesma coisa. Infelizmente, a autora, que é a Sean Harris, faleceu há alguns anos, mas a obra dela teve continuidade com outros autores. Então, assim, é um livro que trata de... pode ver que ele não é fininho, né? Ele trata de diversas coisas relacionadas à segurança da informação, como criptografia, segurança física, segurança em rede, segurança em telecomunicações. Então, são coisas que vão agregar ao conhecimento que a pessoa está adquirindo para ajudar na perícia também. E falando de certificação, essa certificação aqui, eu tenho essa certificação, eu e o Leandro, CHFI, tá? E aí, só para finalizar, livros mais... Aí, depois que você deu já entendeu o basicão, quer se aprofundar em áreas específicas, esse aqui é um livro que fala só sobre sistemas de arquivos, análise forense de sistemas de arquivos.
O livro é tão bom, cara, esse livro é de 2005 e até hoje é referência. Só pra você ter ideia. Esse cara, o autor, é simplesmente o cidadão que criou o Autopsy, tá? O Brian Carey. Então, você vê, por 2005, em computação, você tem um livro que ainda é referência, meu amigo. Então, ele tem capítulos que falam sobre NTFS, sobre XT, sobre Unix e sobre Mac, tá? E esse livro aqui, que também não é um livro... Isso aí nem se fala. Esse cara é a Bíblia da análise de memória, tá? Foi escrito pelos autores, né, os caras, os pesquisadores do projeto do Volatility. Volatility, é isso cara, aí. Isso aqui é só falando de forense em memória. Tá? Então, cara, não dá. Esse aqui é só... Olha a grossura desses livros, cara. Só falando sobre sistema de arquivo. Então não dá, cara, para você dominar tudo. Tem um livro que chama do Rui Juliano, que ele não é de, teoricamente, computação, chama Manual de Perícias. É um livro meio carinho, mas assim, é um livro que vai te explicar todo o rito processual da questão pericial. Eu acho que ele é fundamental nessa questão. Eu falei, ele não tem nada a ver com a questão de exatamente esse... Hoje chama Manual de Perícias, né? É extremamente... O curso dele é muito bom, esse curso de é muito legal. Muito bom. É só essa parte, então vale a pena muito. Se você pegar esse livro aí, você já vai ter o entendimento de como funciona a questão do judiciário para a perícia. Galera, eu tinha prometido para vocês que era a última pergunta, mas eu lembrei agora de uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, são quase 10 da noite. Muita gente acha que a internet é uma terra sem lei, que eu posso esculhambar todo mundo, falar de quem eu quiser, postar a mensagem que eu quiser. Eu queria que vocês alertassem aí as pessoas, né? Talvez com alguns casos, exemplos, que não é bem assim, né? As pessoas acham que estão no mundo virtual e que a lei do mundo real não se aplica. Então, brevemente, para a gente, rapidamente, mas o alerta de vocês, Maurício, qual o alerta que você dá para a galera que está nas redes sociais? Ótimo. Isso é bem pertinente. Assim, recentemente, a Patrícia Peck, que é a autora desse livro que eu mostrei aqui, que é uma das autoridades de direito digital do país, ela compartilhou um entendimento tido, se não me engano, em Minas Gerais, em relação a bullying cometido no WhatsApp, que é uma rede social. Uma pessoa era administradora de um grupo do WhatsApp e dentro daquele grupo outras pessoas fizeram bullying com relação à forma física de um dos membros. Desculpa, forma física não, foi a orientação sexual. Usando termos vulgares para se referir à orientação sexual de um dos membros. A pessoa se sentiu incomodada, a administradora colocou umas carinhas de riso. Quando ela fez aquilo, ela disse para todo mundo, inclusive para a justiça, que ela era conivente com a agressão. Então, ela foi processada, o juiz entendeu que ela foi conivente com a discriminação sexual do indivíduo, ela foi obrigada a pagar, acho que R$9 mil de multa. E aí eu até comentei lá na publicação da Patrícia. Então é importante entender que existem os crimes comuns, existem os crimes informáticos que são bem cobertos aí no livro do Milagre, né? Os crimes comuns são todos aqueles que podem ser praticados em qualquer esfera, de qualquer jeito, como por exemplo isso aí, como calúnia, como difamação, como injúria. Eles podem ser feitos presencialmente, podem ser feitos pelo computador. Então, o fato de você estar no computador não significa dizer que a legislação não se aplica a você. Se você acha que está dentro de uma lan house, por exemplo, ou dentro de um shopping, e que você não vai ser encontrado nunca, porque você está usando uma VPN, por exemplo, aquilo pode dificultar. Mas aquilo pode também ajudar a gente a encontrar você. Assim. Cuidado, assim, eu digo muito, isso eu cito em um dos posts do meu blog, que é o direito ao esquecimento. Muito cuidado com o que você escreve na rede social. Apesar do que a GDPR, que é aquela regulamentação europeia que fala sobre proteção de dados na Europa, fala sobre essa questão do direito ao esquecimento, as pessoas têm que ter o direito ao esquecimento, não necessariamente nós, que não estamos na Europa, vamos ter algum conteúdo nosso 100% apagado. Então, até porque vai em breve ser lançado a legislação nacional, né? O PLC 53, né? Está aí tramitando aí, né? Que tem a ver com isso. Mas, assim, muito cuidado com o que você fala, principalmente em relação aos outros, né? Tudo que você fala, que nem diz aqueles filmes americanos antigos, né? Pode ser usado contra você no tribunal. Então, não quer dizer nada o fato de você estar na internet. Eu já vi gente que foi condenada, minha esposa é advogada, né? E eu já vi casos de gente que postou no Facebook que estava viajando, por exemplo, e fotos de viagem e estava de licença médica.
E isso foi usado, as fotos do Facebook foram usadas Exatamente. Né, numa ação. Teve um caso recente também, acho que foi no Rio Grande do Sul, as pessoas pediram doações para um filho que tinha nascido com deficiência, um casal pediu, conseguiu acumular, parece que quase R$ 1 milhão e começaram a fazer viagens, trocar de carro, de apartamento. Então, assim, são coisas polêmicas, assim, o recado é, a legislação permanece você estando cometendo crime presencialmente ou online. Não interessa, é a mesma. Nessa linha também, aí pro Leandro, quanto à exposição, as pessoas se expõem demais, né? Que crimes podem ser cometidos, podem vitimar um usuário de uma rede social a partir da exposição, dessa nossa necessidade de estar todo o tempo se expondo nas redes sociais, né? Eu, como o Marcos Fábio, a gente ajudou e trabalhava muito em prol da Marias da Internet, né, da questão das vítimas que tem nessa parte de revenge porn, né, de vingança pornográfica, e eu atuo bastante para pessoal também, eu faço palestras em escola com essa questão de uso de internet, rede social, do que isso pode estar acontecendo. A gente viu um caso hoje básico que está acontecendo na Índia, que estão sendo acusados por causa de fake news, coisas desse tipo aí, estão quase matando lá uma pessoa sem ela ter cometido o crime de verdade. A gente viu um caso também que hoje saiu, na verdade, um youtuber que estava falando estava com preconceito, alguma coisa desse tipo, perdeu 2 ou 3 patrocinadores, isso, aquilo. Então, as pessoas acham que isso não acontece, que isso é tudo brincadeira, que eu posso escrever o que acontece na internet e que nada vai acontecer. Eu sempre falo, se você compra um produto na internet e você não recebe ele na sua casa, então não existe distinção de mundo real para mundo virtual. É um mundo só, as pessoas tendem o que é no mundo virtual, o que é no mundo virtual. Se você tomar alguma atitude no mundo virtual, ela ecoa na vida real, porque hoje é uma coisa só. Então as pessoas não têm muito essa consciência, e aí vai se tornando, por exemplo, e tem ainda essa questão, eu até falo que eu tenho uma cabeça muito nesse lance da questão do feminismo, né? Porque é sempre a mulher muito culpada sobre isso, aquilo. Gente, quem divulgou as fotos é o culpado, não a mulher. Mas ela não deveria ter feito, ela faz o que ela quiser da vida dela. A vida é dela, cara. E eu acho que isso não existe. E ainda assim existem, e às vezes outras mulheres mesmo que falam, mas ela não deveria ter feito isso. Gente, não é a culpa dela. Então você a culpa nunca é da vítima, né? Exato, e ainda existe esse consentimento, esse consentimento de algumas pessoas. Então você está andando com seu celular, você é roubado, mas quem mandou você comprar um iPhone 8? Você não deveria ter comprado um iPhone 8, por isso que você foi roubado. Você deveria usar um StarTAC. Então, assim, ainda existe essa visão, entendeu? De que e isso ainda e acaba sendo um momento muito difícil para a mulher, quando ela é vítima desse tipo. O Marcos também viu muito isso. A mulher, quando ela chega para falar isso contigo, a gente está num caso de perseguição, que assim, também um namoro virtual de uma pessoa de um outro país se tornou uma coisa assim extremamente violenta. O cara persegue a vida da mulher assim há anos, e aí usa rede anônimas, usa isso, e com isso não, na verdade não é assim que funciona, não, entendeu? Tem diversos meios de você conseguir ali, através de ferramentas, através de uma série de coisas, você conseguir. Uma hora, entendeu? As coisas uma hora a casa cai, né? Exatamente, uma hora a casa cai, entendeu? Tem um vídeo muito interessante, que é um experimento que foi apresentado, acho que no Fantástico. Pessoal que monta uma tenda num shopping, não sei se Marcos Fábio lembra. Sim, sei qual é. O pessoal monta uma tenda no shopping. Eu acho que na realidade foi numa praça na Bélgica, se eu não me engano. E o pessoal entra, dá um nome, tem um vidente, né? É o guru, é isso. É o guru. E aí o cara, ele dá o nome, alguns dados, e aí o guru começa a dizer coisas da sua vida particular, as pessoas choram, se emocionam, depois abre a cortina e tem 10 pessoas lá no computador. E descobriram tudo e passavam por um ponto eletrônico aquela informação para o guru, né, para o vidente lá, e aí o vidente contava a história toda da pessoa. Você perdeu um ente querido, você fez uma viagem agora, estou vendo uma muralha, você estava na China, né? E as pessoas se emocionam, e acreditam que o cara é vidente de verdade. E toda a informação foi extraída do que as pessoas colocaram nas redes sociais. Olha, se uma pessoa pode extrair isso e falar da sua vida, pode saber quanto você ganha, qual o seu hábito, seus hábitos, né? Que horas você chega em casa, que horas você sai,
ideologia política também. Enfim, isso para crimes reais, né? Ou seja, facilita muito a vida do atacante, né? Marcos, quer comentar um pouquinho sobre esse vídeo, sobre esse aspecto? As pessoas elas têm que entender, cara, que a gente vive numa sociedade que todo mundo quer, que existe uma necessidade absurda de exposição, de se dar satisfação da sua vida e de coisas, às vezes, que são irrelevantes. E outras que são tão ridículas a ponto de interessar tanta gente. E, assim, tem gente que tem 15 mil seguidores e quando você vai ver, não tem nada de extraordinário. É a cidadãzinha que está tirando foto com chapéu de unicórnio e não sei o quê, e dizendo que foi para a praia e que comprou um novo iPhone, sabe? Então você tem que ter muito cuidado com o que você publica, porque é fácil você obter essas informações. Inclusive, no momento em que você vai quebrar senha ou fazer alguma análise desse tipo, é uma das fontes de pesquisa, são exatamente as redes sociais, você traçar um perfil do cara. É uma outra data de aniversário. Que o cara pode usar. Do namorado, da mãe. Entre outras coisas. Entendeu? E essa responsabilidade que o Leandro falou, o próprio Código de Processo Civil, ele tem lá um artigo que fala sobre a responsabilidade do responsável legal e da empresa, né? O conceito em juridiquês, né, chamado de culpa em vigilando e culpa em eligendo. O culpa em vigilando é que o responsável legal ele é responsável pelo que o menor faz. Então, os pais, né, os responsáveis legais, vou chamar de pais, mas os responsáveis legais, eles respondem por qualquer atividade ilícita que os filhos menores realizarem. Se não me engano, foi no Rio Grande do Sul, uma professora recebeu uma indenização de R$5.000 de cada pai, porque os filhos criaram um blog e começaram a falar que ela era baleia, que ela era isso, que ela era aquilo. Então, entenda que há a responsabilização. Né? E da mesma forma, o culpa em elegendo é a responsabilidade da empresa sobre os seus funcionários. Então, se o cara está dentro da tua infraestrutura tecnológica, ele comete um ilícito, se você não tiver formas de apontar o dedo para ele e dizer que foi ele que executou aquela ação naquele instante, quem responde é a empresa. Por quê? Porque no momento da investigação, você vai chegar no IP externo que está registrado para a empresa. Então, se a empresa não chegar e dizer, não, calma aí, o negócio não é bem assim, não. Veio daqui, mas foi o Zezinho lá do financeiro. Se ela não tiver essa capacidade de rastrear, ela vai responder. Vai arcar com prejuízo. Civilmente e, eventualmente, criminalmente, dependendo do que seja. Dependendo do que acontecer. Porque muitas vezes os processos eles começam na esfera civil e depois eles se tornam criminais. Né? Ou ainda, eu diria, eles começam com uma ação administrativa na empresa, viram uma ação civil, e, eventualmente, se torna uma ação criminal, dependendo da ação que você tenha ocorrido. Né? Então, tem que se ter muito cuidado. Né? Você já temos a Lei 12.735, que logo de 2012, e a 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann. Né? A 735, vamos dizer que ela foi o prenúncio da Lei Carolina Dickmann. Né? Então, elas são, apesar de que a Lei Carolina Dickmann ela é considerada a lei de informática, né, que tipifica, né, alguns delitos, né, invasão de dispositivo informático, ataque de negação de serviço, ela equipara o cartão de crédito a documento pessoal, né, roubo de informação. A 735 também, ela traz alguns dispositivos, né, e o Marco Civil, né, que é de 2014, né, 12.965, né, que fala sobre a conduta na internet, sobre registro de log, né, de provedores, de conexão e etc. Então, nós já temos legislação aplicada para os crimes próprios, né, os crimes cibernéticos, e nós temos a legislação tradicional que ela pode ser adaptada ao comportamento malicioso executado usando a infraestrutura tecnológica como um meio para se executar um crime. Né? Ou seja, estelionato é estelionato, seja cara a cara ou seja pela internet. Né? Difamação, calúnia, injúria, ameaça, tudo isso. Né? E temos também a lei de cyberbullying, que tipifica o que é bullying. Não tipifica, né? Conceitua o que é bullying e cyberbullying, né? Mas não é um crime. Né? Então, o cyberbullying ele acaba se adequando em algumas condutas
ameaça, né, ou perseguição, né, que é a contravenção. Dependendo de como se configurou o bullying, ele pode ser encaixado em alguma dessas condutas já existentes. É o caso desse que a Patrícia Peck citou, né, que a administradora do grupo não causou o incômodo para a pessoa que ela foi partícipe, né? Ela foi conivente porque ela era administradora e ela não fez nada para coibir. Então, e aí você, rede social, cara, WhatsApp, Facebook, tudo isso, você escreveu, o cara pode usar isso, né? E o dispositivo legal para poder validar isso como prova em juízo é a ata notarial. É isso aí. Então, vale o alerta, então, aí resumindo, né, que a internet não é uma terra sem lei, mas é uma terra com duas leis. Tem a lei geral, que vale no mundo real, e a lei específica para os crimes cibernéticos. Isso aí. Galera, eu queria agradecer de coração a participação de vocês. Foi muito legal contar com vocês aqui nesse episódio. Espero que o nosso ouvinte, aí, que o nosso assinante tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, compartilha, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do canal Antena Dev. Compartilha, dá like, marca os crush, marca os amigos mala, marca a galera da faculdade, a galera do trampo, do grupo de estudo, beleza? Grande abraço e até a próxima entrevista aí do canal Antena Dev.